vocês estão? Espero que todos estejam bem, com a vida bem. Eu estou bem também. Sou a Priscila, para a maioria, né, que já me conhece. Para aqueles que não me conhecem, eu sou psicóloga. E quase sempre eu venho aqui mês a mês para conversar com vocês um pouco nesses vídeos, sempre a respeito de algum tema que a gente escolhe, né? Esse mês a gente está falando sobre saúde emocional, né? Que é um tema complexo, profundo, né? Interessante e que é o tema que eu trabalho diariamente aqui na Casa de Acolhida, atendendo as pessoas, no meu consultório. Então, é um tema legal de falar, né? Eu já gravei um outro vídeo também falando de saúde emocional e a gente vai falar um pouco mais agora sobre isso, tá? Antes disso, né, como sempre no início dos vídeos, eu queria pedir, né, por favor, para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram no canal do YouTube da Casa de Acolhida, para que possam se inscrever, assistir os vídeos, curtir, compartilhar com os amigos. As redes sociais também que a gente está, né, Facebook, Instagram, é super importante para a casa e valoriza muito o nosso trabalho, né, e a visibilidade da casa, tá bom? Então, assim, voltando um pouco no outro vídeo, né, só para a gente situar um pouco, eu quero até ler para vocês novamente o que a OMS é Organização Mundial de Saúde, né? Ela define como saúde emocional. Então, a saúde emocional ela é como um estado de bem-estar onde a pessoa, o indivíduo, realiza seus papéis, né, as suas próprias habilidades, ela lida com os fatores estressantes normais da vida, trabalha produtivamente e é capaz de contribuir com a sociedade. Então, o que está dizendo? Está dizendo que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental de forma que a gente consiga contribuir com a sociedade diante de tantas adversidades do contexto externo. Porque a gente não vive na Disney, né? A gente vive no mundo real. Então, o mundo real ele é cheio de conflitos, cheio de desafios, dificuldades. Então, a gente precisa gerenciar, né, o nosso estresse para a gente ter uma saúde emocional melhor, plena. Ah, Priscila, mas existe alguém que tem uma saúde emocional perfeita? Não, claro que não. É impossível isso acontecer, né? Não existe isso, não é uma possibilidade que exista. Mas é possível que a gente vá lidando com essa, que é o que eu falava no outro vídeo sobre resiliência, lidando, né, com o que está dentro e com o que está fora, né, equilibrar esses dois contextos, né, do mundo interno e do mundo externo. O mundo externo é aquilo que a gente vive, né, e o mundo interno é aquilo que a gente sente, o que está dentro da gente. Equilibrar esses dois contextos justamente para a gente ganhar autonomia, ganhar cada vez mais ter resiliência diante das adversidades da vida, né? A última coisa que eu falava no vídeo, que é importante a gente voltar um pouco, é sobre a diferença entre emoção e estado de ânimo. A emoção, né, ela é algo muito passageiro, muito rápido que a gente vive. Então, a gente não está muito acostumado a entrar em contato com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, nossos afetos. A gente não faz isso, ainda mais no mundo de hoje, né? Então, a gente deveria, sim, fazer contato com as nossas emoções, reconhecer que a gente está sentindo alguma emoção, algum tipo de sentimento, né? Acolher aquilo, mas não ficar identificado com aquela emoção. Até eu dei um exemplo do trânsito, por exemplo, né? De você sentir alguma emoção difícil, uma raiva, um desaforo, alguma coisa assim no trânsito, e você ficar identificado com aquilo, e a sua ação, o seu comportamento diante daquilo vai estar pautado nas suas emoções. Se você tem uma saúde emocional um pouco mais equilibrada, você consegue não ficar identificado com aquilo e sair, sentir aquilo, mas aquilo vai passar, né? Diferente do estado de ânimo, que é um estado onde as emoções elas são mais duradouras, os afetos são mais duradouros. Então, um estado de depressão, um estado de ansiedade, uma crise de pânico, aquilo tem uma duração maior e a gente pode viver semanas ou meses com aquele estado de ânimo, né? Agora, falando um pouco de coisas mais novas, do que eu não falei ainda, eu pensei em falar um pouco com vocês da importância da saúde emocional, né, da saúde mental, no nosso próprio desempenho na vida. Então, assim, a gente fala muito de trabalhar, de estudar,
mas a gente dá muito pouca atenção para a saúde emocional, né? Então, assim, estar bem consigo mesmo, poder cuidar da nossa vida, saber equilibrar as nossas emoções, é o que proporciona, no fundo, mais desempenho para a gente exercer as nossas ações no dia a dia. Então, uma pessoa que trabalha muito, que está muito bem no trabalho, que está muito bem nos estudos, mas não tem uma saúde emocional, assim, vamos dizer, mediana, né, satisfatória, melhor dizendo, pode ser que ela não consiga mais desenvolver um bom trabalho ou um bom estudo. Então, uma coisa é a gente estar muito bem emocionalmente, outra coisa é a gente estar muito bem fazendo as coisas concretas da vida. A gente precisa estar bem emocionalmente para continuar a exercer essas tarefas do dia a dia que a gente tem. E por que é importante, né, a gente olhar e cuidar, se preocupar com a nossa saúde emocional? Né? Simplesmente porque a gente quer ter mais qualidade de vida. Quem não quer ter qualidade de vida? Todos nós queremos, né? A coisa que a gente mais pede é ter qualidade de vida. Vida a gente já tem, mas a gente quer ter qualidade de vida, né? Então, assim, quando a nossa saúde emocional está ok, né, está em dia, a gente passa a ter vários benefícios na nossa rotina, né? Como, por exemplo, eu até listei aqui para vocês. A gente tem maior controle e mais habilidade para lidar com situações de estresse e também das emoções extras que podem surgir. Então, por exemplo, no exemplo do trânsito que eu dei, mas um outro exemplo é numa briga com o filho, por exemplo, que acabou não obedecendo alguma regra, descumpriu algum combinado e você ficou muito raivoso, criou uma ansiedade em cima daquilo. Então, se você está com a saúde emocional ok, você passa por aquilo de um jeito mais fácil. Não que você não vá sentir raiva, né, ou vai ser desafiador, mas você passa por aquele momento de uma forma melhor. Você tem mais controle, mais habilidade, né, para viver essas situações de estresse. Se você está com a saúde emocional ruim, muito estressado, provavelmente aquilo vai virar uma bola de neve e vai piorar, né, o contexto total, né? Um outro benefício é que a gente tem mais flexibilidade. O que é flexibilidade? A gente ser mais flexível, não ser tão rígido, né, quanto às novidades da vida e as mudanças, porque todo dia a gente enfrenta alguma mudança. Pode ser pequena, pode ser grande, mas a gente está enfrentando isso. Então, se a gente está com a saúde emocional boa, ok, a gente consegue ter mais habilidade e flexibilidade para passar por isso. A gente também tem como benefício mais equilíbrio, entendendo o que nos faz bem e o que nos faz mal. Porque se eu estou com a saúde emocional em dia, eu vou saber, nossa, isso é muito bom para mim, isso é positivo, então eu assumo para mim. Ou isso me faz muito mal, isso é tóxico, né? Como se diz muito agora, ultimamente, é para mim, então eu vou deixar de lado. Então a gente consegue ter mais esse equilíbrio de saber o que é bom para a gente e o que não é. E, consequentemente, a gente passa a ter mais autoconfiança, né? A gente confia mais na gente mesmo quando a gente está com a nossa saúde emocional em dia, né? Com certeza isso acontece. Então, assim, juntando todos esses benefícios que eu acabei de citar para vocês, a gente passa o quê? A ter mais satisfação e mais vontade, mais alegria em realizar as nossas atividades diárias. Então, se a gente está com todos esses benefícios, a gente tem todos esses benefícios e está bem, né? Como eu falei, a gente está autoconfiante, a gente passa a ter mais satisfação para realizar a nossa rotina, as nossas atividades diárias, né? O que, consequentemente, melhora todo o nosso desempenho e a nossa vontade de evoluir em qualquer âmbito da nossa vida, né? Em qualquer aspecto da nossa vida, provavelmente vai estar bem. No aspecto pessoal, amoroso, profissional, com os filhos, a gente vai se sentir melhor. E agora eu queria falar para vocês 4 tópicos, vamos chamar assim, 4 sinais de como a gente pode cuidar da nossa saúde emocional na vida, né? Então, a gente tem que dar atenção principal ao nosso emocional. Ah, mas eu estou bem, eu não preciso pensar nisso, minha vida está ótima. Será? Será que não é importante a gente cultivar, né, nossa autonomia, fazendo coisas que a gente gosta, rejeitando pensamentos destrutivos, negativos, né? Nós somos seres humanos,
né? Então, imperfeitos. E por isso, a gente não pode paralisar, estagnar diante dos nossos erros. Então, a gente tem que saber dosar as nossas preocupações, deixá-las um pouco de lado, né? Para que a gente também não sofra por antecedência. Então, dar atenção principal ao seu emocional também é fazer isso, né? A gente não sofrer, por exemplo, por antecedência, né? E aquilo que eu falei, quando a gente se sentir, por exemplo, estressado, identificar o que está deixando assim, dê um tempo para colocar a cabeça no lugar, né? As ideias no lugar e aquilo vai passar e a gente consegue tocar a vida, né? Como cuidar da nossa saúde emocional também é cuidar da nossa saúde física. Hoje, todos os médicos, todos os psicólogos, todo mundo da área da saúde recomenda para as pessoas, eu, por exemplo, como psicóloga, lógico que eu estou ali trabalhando questões emocionais com meus pacientes, mas eu falo para eles o quanto é importante eles buscarem uma alimentação mais saudável, beber bastante água, priorizar uma boa noite de sono, né? Separar um tempo da rotina para fazer alguma coisa que gostam, um exercício físico. Então, mexer o corpo dessas formas é muito importante, né? Descansar o corpo também é muito importante. Às vezes a gente acha que a gente tem que estar produtivo, né? Fazendo o tempo todo coisas, sem parar, mas a gente também precisa descansar. Então, cuidar da saúde emocional é também cuidar da saúde física da gente, né? Terceira coisa que eu gostaria de falar, da gente manter boas relações sociais e familiares. Isso ajuda muito, né? Então, a gente criar vínculos, viver bem com o nosso próximo, nos reunirmos com as pessoas que a gente gosta. São atividades que fazem muita diferença, né? E trazem muitos benefícios. Ajudam, né, absurdamente a nossa vida, a nossa saúde emocional. Que é a coisa mais gostosa do que a gente encontrar na nossa família. Todos temos problemas, desavenças, mas assim, no geral, a gente gosta ou de estar com a família, ou com os amigos, ou com os filhos, são pessoas que a gente ama, e isso faz um bem danado para a nossa saúde emocional. Então é muito importante este momento, né, de manter, de alargar, né, ampliar as nossas relações sociais e com a família, né? E também nos faz pensar que a gente não está sozinho, né? Que com certeza a gente tem a quem recorrer, que a gente não está sozinho, que a gente não está enfrentando a vida sozinho, que a gente tem com quem contar, né? E uma quarta questão que eu queria trazer para vocês, e última, né, que a gente está indo para o finalmente do vídeo, é que no trabalho, né, dentro do profissional, no trabalho, a nossa atenção à saúde mental, ela precisa ser redobrada. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a gente precisa ter muito mais atenção no contexto de trabalho quanto à nossa saúde emocional, né? Por quê? Porque garantir satisfação no trabalho é fundamental para que a gente desenvolva um bom trabalho, né? Então, a gente precisa gostar do que está fazendo, desenvolver uma boa relação com os colegas de trabalho, sentir que a gente tem os mesmos valores que aquela empresa ou com aquele lugar que a gente trabalha, né? Aceitar as pessoas como elas são, né? Porque nada é definitivo. Se você não está feliz, né, naquele trabalho, provavelmente você não vai ficar com a saúde emocional boa e provavelmente não vai conseguir desenvolver um bom trabalho, né? Então, o bom desempenho depende de uma boa saúde emocional. E aquela coisa, né, gente? Nada é definitivo. Se você não está feliz, né, tente outro caminho para você. É claro que não é na primeira infelicidade, na primeira desavença, na primeira dificuldade que a gente vai abandonar o barco. O barco tem que caminhar, vem ondas, né? Às vezes a gente atola um pouco, mas a gente continua remando. Se a gente vê que a gente só está passando por turbulências, a gente precisa achar outro caminho, achar outro rio para nadar, para navegar. Né? Então, pensar isso, né, é muito legal, de pensar que a vida ela não é permanente, não é para sempre, a vida é finita, nada é para sempre, né, nada é definitivo, então a gente pode escolher sempre caminhos melhores diante das nossas emoções, do que fazer com elas, decidir, né, ter autonomia para saber o que a gente escolhe fazer diante de um acontecimento na nossa vida. Então, isso é estar cuidando da nossa saúde emocional. Que, olha, digo para vocês, tudo nessa vida é a nossa saúde emocional. A nossa saúde física, ela é essencial,
né? Ela que a gente tá nesse corpo aqui, a gente precisa cuidar dele. Mas se a cabeça que eu digo é a nossa saúde emocional, não estiver bem, não vai conseguir, né, nem cuidar da nossa saúde física e a gente não vai conseguir também viver bem. Tá bom? Vejo vocês no próximo mês, espero que tenham gostado e até mais.